Algumas pessoas têm me perguntado, Pastor Edson, eu ainda não falo em línguas. O que eu posso fazer? Como eu posso me edificar? Como eu posso crescer na minha fé se eu ainda não oro em línguas? Primeiro, eu quero dar uma orientação para você. Primeiro, você tem que identificar no teu espírito a voz do Espírito. Por onde ela vem? Ela vem pelo teu espírito, passa pela tua mente e você então percebe aquela impressão que apareceu ali no teu espírito. Então você fala aquela língua estranha. Muitas pessoas têm dito, pastor, eu, eu não fui batizado em línguas. Veja bem, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que você recebe. Não é as línguas propriamente dita. As línguas são um dom que você recebe. Ela é um dom que nós recebemos e evidenciamos trazendo à tona, expressando aquele tipo de linguagem. Então, quando o que você tem que pedir? Pedir a Deus um enchimento do Espírito Santo. Pai, eu quero essa alegria do teu Espírito dentro de mim, este renovo dentro de mim. Eu quero ser modificado ou modificada dentro de mim através de uma alegria nova, onde as coisas não mais me afetam nas minhas emoções e na minha vontade, no meu intelecto. Eu não vou ser mais tragado ou absorvido ou impactado com qualquer tipo de informação. Então, quando você recebe esse poder, esse enchimento, esse revestimento, isso sim, você está batizada no Espírito Santo. Agora vem a segunda parte. Falar em novas línguas, como ter dons de cura, de revelação, de conhecimento, palavra de sabedoria, estas coisas são consequência depois de você ter sido cheia do Espírito Santo. Então, primeira coisa, ser cheio do Espírito Santo, receber Cristo no coração e ser cheio do Espírito Santo, dessa alegria do Espírito, querer e crer naquilo que Deus tem para dar e oferecer. Em segundo lugar, então você começa a publicar aquilo que você recebeu no teu espírito, que estão armazenados ali, através do Espírito. O Espírito Santo vem morar em você, está com os 9 dons do Espírito ali, você está com eles dentro do teu espírito agora, porque o teu espírito é a sede do Espírito Santo, é a casa, é a morada, é o tabernáculo do Espírito Santo. Ele mora em você, ele mora no teu coração. Então, e ele está ali completo, com todos os dons espirituais. O que eu preciso agora é discernir esses dons, é ver, criar uma leitura, fazer uma leitura desses dons que eles passam, eles vêm do Espírito Santo, que por sua vez vêm para o nosso espírito e são capturados pela nossa mente, e nós, pelos nossos sentidos, capturamos aquela informação que foi transmitida e então publicamos. É assim que Deus fala. Deus fala dessa forma. Ele vem ao nosso espírito e nós percebemos pelos sentidos. Não é que o anjo vai me incorporar, o Espírito vai me incorporar e eu vou me transformar, então eu vou falar assim diz o Senhor. Não, você captura aquela informação dentro de você, aquela imagem, aquela impressão daquilo que você vai publicar. Então, assim é a palavra de conhecimento. Você vem em você uma impressão com relação àquela pessoa que Deus traz à tona, vivifica aquela informação dentro de você e você fala para a pessoa aquilo que você está percebendo. Assim é a oração em línguas. Vem a oração em línguas na sua mente, claro que vem pelo Espírito, mas é a tua mente, é a tua alma, é os teus sentidos que faz a leitura daquela informação na sua mente. E você fala a oração em línguas, né? Por exemplo, está vindo na minha mente aqui, ó, Ramakatonoma Shorokotonoma Shá, Ramanoma Sobi Andalá. É uma informação que está já gravada, que está impregnada, que está vindo cada vez mais nos meus sentidos, vindo pelo meu espírito do Espírito Santo. Por isso é a oração do Espírito Santo a qual nós oramos. Então você começa a orar no Espírito Santo a partir disso. Ah, pastor, eu tive uma visão. Como é que veio a visão? A palavra de Deus diz que veio uma visão a Salomão, como que num sonho para Salomão. E ele ouviu o Senhor falando com ele: Salomão, pede-me o que queres e eu te darei. Ou seja, veio uma voz para ele, então, como que num sonho, como que numa visão, e ela veio nos sentidos dele. Você pode ter
ter recebido isso dormindo, como também acordado ou caminhando na rua. Isso são impressões que a tua mente captura e você publica. Então, como eu posso orar em línguas? Recebendo primeiro, quem nunca recebeu o poder do Espírito Santo na sua vida, e vai crer incondicionalmente nessa verdade no seu coração, e a partir disso você vai silenciar as outras vozes que estão à sua volta, as vozes da tua alma, as distrações que você tem no dia a dia, e vai buscar capturar no seu espírito, na sua mente, que depois ela transfere para os seus sentidos, né? Não é o espírito que saia um vulto dentro de você e começa a ministrar, começa uma palavra de profecia, começa uma palavra de conhecimento. Não é um vulto que sai, é você mesmo que é inspirado e que você captura no teu espírito toda aquela informação que é recebida do Espírito Santo e publica. Dá para entender isso? Não é nada, não tem nada de misticismo. Ai meu Deus, e agora? Ah, o Senhor está aqui. Ele está sempre aqui. Ele está sempre no nosso meio. Ele está sempre dentro de você. Mas é preciso silenciar as outras vozes para você capturar, para você perceber a voz do Espírito Santo dentro de você. Então esse é o meu conselho. Em primeiro lugar, silencie as outras vozes, seja cheio do Espírito Santo, queira mais. Né? Jesus disse no último dia da festa, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele quer que eu tenha sede. O que acontece muito hoje, é que as pessoas estão acostumadas com a religiosidade, com o culto normal, e não buscam a Deus, ou não é que vão buscar a Deus para achar Ele em algum lugar, elas não se compenetram para ter uma relação de intimidade com o Espírito Santo que está nela, ou seja, então elas têm levado uma vida muito fragilizada, muito superficial e não se aprofundam mais, né? A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e que ainda não penetraram o coração humano são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Só que aqueles que o amam não estão querendo aquilo que ele tem de coisas ocultas e coisas importantes. Então é preciso parar, buscar ele, deixar as coisas de lá, deixar as distrações. O próprio celular é uma distração. Nós muitas vezes ficamos horas no celular e nos esquecemos de tirar um tempo para Deus, tirar um tempo para meditar a palavra. É impossível que Deus agora aleatoriamente venha e fale com você. Ele até pode falar com você quando estiver andando na rua, de carro ou qualquer lugar, mas o melhor de Deus é ouvi-lo no secreto, ouvir quando as vozes se calam, e aí sim, então você começa a falar em outras línguas. Comece a falar agora mesmo, veio no teu espírito, você percebeu no teu espírito, capturou, você ouviu alguém falar em línguas daquela forma, e aquela mesma forma está vindo no teu espírito, mesmo que seja parecido com aquela forma que você ouviu de outra pessoa no teu espírito, você pode orar no espírito, você pode orar. Ah, pastor, mas orar no espírito, eu posso orar com a minha mente? Não, mente não tem boca, não tem língua, então mente não fala em línguas, mente pensa em línguas. Você precisa verbalizar as línguas, você precisa falar as línguas. Então é isso que eu quero dizer para você. Ah, pastor, eu não estou orando em línguas, mas comece a falar agora mesmo. Se ela veio no teu espírito, se você capturou, se você percebeu, né, essa mensagem que veio, né, como numa fotografia. Lembra-se dos negativos que tinha, batia a foto, vinha aquele negativo escuro, né? Aquele negativozinho, parece um filmezinho assim, escuro. Então, as línguas são percebidas neste negativo escuro. Aí você vai revelar, daí passa por um processo, né? De revelação daquela foto, porque ela se torna uma foto, né? Então você sabe e percebe que elas estão ali, mas que estão num filme negativo, mas que agora você vai transmiti-la, porque você está no Senhor, está em intimidade com Ele, em alinhamento com Ele, e então você consegue então publicar aquela foto, entre aspas, né, que você capturou no teu espírito, então você publica. Então comece agora mesmo a orar em línguas. De repente você está diante de uma pessoa, por exemplo, e você percebe que aquela pessoa está com um problema, ainda que você perceba, mas o Espírito Santo implanta no teu espírito uma ideia de que aquela pessoa está com uma necessidade, está com uma fragilidade no seu casamento, e você chega lá e diz para ela, você está com um problema no casamento, não é mesmo? E Deus está falando isso para você, isso.
e a pessoa começa a chorar no outro lado, a pessoa começa a se quebrantar no outro lado, porque, mas como é que o senhor sabe disso? Como é que a senhora sabe disso? Eu não contei isso para ninguém. Então, você vai dizer, foi o Espírito que agora mesmo colocou essa impressão no meu coração, na minha mente, no meu espírito, e agora eu publico para você. Então, é assim que acontece. As coisas são simples assim, só que, claro, eu preciso estar alinhado com o Espírito Santo para poder perceber quando ele fala, quando ele traz aquela mensagem, quando ele traz aquela imagem, quando ele traz aquele negativo para minha mente, e eu posso então publicar aquilo que eu tenho ouvido. Simples assim. É difícil? Parece que sim. Mas para aqueles que estão em Deus, a Bíblia diz que o espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Ou seja, ele tem a capacidade de poder de discernir todas as coisas. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito e não consegue discerni-las porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, o que ele está dizendo? Que eu, o ser humano, o Edson, na forma natural de ser, que tem emoções, vontade, ele não consegue discernir as coisas do Espírito, a menos que ele vá para Deus, a menos que ele se volte para Deus, a menos que ele comece a ter um alinhamento com Deus e buscar mais as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, como diz lá em Colossenses, capítulo 3 e versos 1, né? Buscai as coisas que são de cima, né? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. É simples assim. Então, quando eu começo a me relacionar com Deus, quando você começa a relacionar com Deus, então você começa a perceber o mundo espiritual. Você começa a discernir, que é um outro dom, que é o discernimento de espíritos. Você está na sua casa, começa uma batalha, começa uma briga, começa uma guerra. O Espírito Santo te traz na tua mente. Por que vocês estão brigando? Por que esse levante dessa forma? Por que nós estamos nos degladiando um ao outro? O Espírito Santo tem que trazer para a vida dessa pessoa a vontade de mudar, a vontade de tomar uma atitude. E é estas vozes que, por mais que pareçam ser da sua mente, mas são vozes do Espírito Santo. Para que você pare, para que você perdoe, para que você conserte, para que você modifique. É isso. E bênçãos financeiras. Tudo corre por esta mesma linha. O Espírito traz uma percepção no teu espírito. O Espírito Santo traz no teu espírito uma percepção daquilo que deve ser publicado. E assim você captura aquela voz e expressa e fala. Profecia. Eu posso, daí, no caso da interpretação de línguas, já é uma outra coisa. Se o Espírito fala no meu espírito e eu tenho um outro dom, que é o de discernir as línguas, que é o de interpretação de línguas, então eu publico também essa interpretação de línguas, né? Exatamente quando o Espírito der simultaneamente a variedade de línguas da qual eu possa transmitir a interpretação. Não é aleatório, ainda, eu vou falar em línguas agora, interpreta aí, tá? Não, não é assim. Não é assim, colocar alguém na parede para que ele interprete as línguas assim na cara dura. Não, não, não. São dons que são dados à igreja para aquilo que for útil, conforme lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então, a utilidade do dom é muito importante também, que seria um outro assunto já conexo com esse assunto, né? Eu posso falar em línguas? Que momento eu posso falar em línguas? Né? Que momento você vai falar em línguas? Então você vai falar em línguas na medida em que você capturou aquela mensagem dentro da sua mente que veio transferida do teu espírito, que a nossa mente tem a função de fazer uma leitura do espírito. Ela tem a função tríplice, a nossa alma, né? Os nossos sentidos, de fazer uma leitura do nosso espírito, de capturar então aquilo do nosso espírito e expressar aquilo do nosso espírito. Então, a nossa alma tem essa tríplice função. Ela vai, olha, lê, captura e expressa. Ela olha, lê, captura e expressa. Essa é a função tríplice dos nossos sentidos, não é mesmo? Então, você não incorpora um espírito para falar em línguas ou para trazer uma mensagem profética ou para trazer uma mensagem de revelação, de conhecimento, etc.
você recebe, você captura toda aquela informação e publica, expressa. Amém? Essa é a palavra aqui para você. Deus te abençoe grandemente, que Ele possa enriquecer e engrandecer o seu nome através da sua vida. E comece agora a falar em novas línguas. Fale em línguas. Aquilo que veio capturar no teu espírito agora, publica. Você pode ser fluente em todos os 9 dons espirituais descritos ali em 1 Coríntios 12. Por isso Paulo frisa, já no primeiro versículo, irmãos, não sejais ignorantes nas questões dos dons. Ou seja, ele estava ali dizendo, olha, saibam como usar estes dons, saibam como capturar esses dons do Espírito dentro de vocês, saibam como manifestar esses dons na igreja, saibam como manifestar em todos os momentos ou para todos os momentos da vida de vocês. É isso que Deus quer, que eu e você saibamos usar os dons para todos os momentos da nossa vida e assim vivermos uma vida em Cristo intensa e muito abençoada. Receba essa palavra no coração. Sou o pastor Edson e abençoo muito a sua vida no nome de Jesus.